eu vou estar ministrando aqui. Hebreus 11, versículo 32, fala assim. O contexto desse texto é que ele está falando dos heróis na fé, ou seja, pessoas valentes, corajosas, que fizeram a diferença no seu tempo. Ele fala assim: que direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos. Diga assim: pela fé. A única coisa que era igual em todos eles era a fé. A fé é o que os diferenciava. É a fé que nos diferencia das outras pessoas. Eu creio em Deus, você crê em Deus. Isso é o que unificava todos eles. Ele diz assim: eu não tenho tempo para falar de todos mais, porque ele tinha falado de muitos outros antes desse, mas que pela fé, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, ou seja, da morte. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Olha só, que passagem bonita. Fala assim: da fraqueza tiraram força. Então, às vezes, nós temos que tirar força da fraqueza. Estamos nos sentindo fraco, estamos nos sentindo, às vezes, uma pessoa não muito capacitada, não muito honrada. Estamos passando, às vezes, por dificuldade, que você pode olhar qualquer pessoa, parece que está melhor do que você. E Deus está dizendo que da fraqueza tiraram forças. É isso que a mensagem do Evangelho traz. Através da fé você vai ressuscitar sonhos, você vai da sua fraqueza, você vai buscar ter força. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando você é fraco é que você é forte. Porque você vai buscar ajuda em Deus. E Deus, você tem um Deus conosco, um Deus que está aberto para falar com você. Antigamente tinha que vir pelo pastor, antigamente tinha que vir pelo sacerdote, tinha que vir através de sacrifício, tinha que matar um animal, tinha que fazer alguma coisa para você entrar no Santo dos Santos, para que o seu pecado fosse apagado. Então o que é que Jesus fez? Ele morreu na cruz, ele morreu para pagar pelos nossos pecados. Então não precisa mais de animal ser morto nem nada disso, precisa que nós venhamos a crer nesse sacrifício que acabamos de fazer. Isso é fé, é pela fé, diga assim: é pela fé. Então pela fé fecharam a boca de leões. Oi, Nelson, acho mal apontado dizendo aqui. Pela fé, fecharam a boca. Eu acho que eu vou ficar com outro aqui perto, casa dele. Fecharam a boca de leões. É normal um homem fechar a boca de um leão. Tem cachorro grande que já tem medo, né? Quando tá pequenininho até a gente brinca, mas quando tá grande, a gente não entra não, se não tiver amarrado, né? O Doval tem um grandão ali, né? Eu também tenho uma Rottweiler. E ela é bem mansinha com a gente, né? Mas eu não posso garantir com todo mundo. Ela não tem recebido muitas visitas, então, mas a gente fica assustado. Mas tem homens que pela fé, diz aqui que fecharam a boca de leões. Leões também são situações difíceis que você vai vencer na sua vida. São situações que você precisa de Deus. Fala: se não fosse Deus, eu sei que eu não estaria aqui. Eu posso dizer isso. Você pode dizer isso? Se não fosse por Deus, você não estaria aqui. Eu tenho certeza que se não fosse Deus, você não estaria aqui, ouvindo a palavra de Deus. Se você está vivo aqui hoje, foi porque Deus tem te agraciado e guardado a sua vida, tem protegido você e a sua família, e você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Foi Deus que te chamou para estar aqui hoje. Fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Se você está se sentindo fraco hoje, eu quero dizer para você que pela fé você vai encontrar forças. Da fraqueza tiraram força. Pela fé você vai buscar em Deus, né? Uma das coisas que eu quero dizer para vocês hoje é que você precisa crer, e depois você tem que crer em Deus. Mas primeiro você tem que confiar, depois você leva essa sua confiança para Deus. Tem gente que é tão desconfiado que não confia em ninguém. Como é que vai confiar em Deus? Não vai. Você tem que confiar e confiar em Deus. Você tem que aprender a esperar e esperar em Deus. Se você não consegue esperar uma coisa normal, natural, como é que você vai conseguir esperar uma espiritual? Está entendendo? Então primeiro eu consigo esperar, aí depois que eu sei o que é esperar, eu espero em Deus. Primeiro eu preciso confiar, aí depois eu tenho que o quê? Eu tenho que confiar em Deus. Primeiro eu tenho que ter fé, aí depois eu tenho que ter fé em Deus. Porque você precisa acreditar. Diga assim: eu preciso acreditar. O título da mensagem de hoje fala de Deus busca homens e mulheres valentes.
São esses homens que, o perfil que a Bíblia fala, homens que fizeram coisas impossíveis, que fecharam bocas dos leões, e esses são os homens que Deus está chamando para hoje, para o dia de hoje. Deus mudou o perfil de cristão, de crente, de homens de fé. Você tem que acreditar que essa palavra vai te instigar a alcançar mudanças maiores. Você nunca vai conseguir mudar ninguém. Nunca. Só Deus pode fazer isso. Só Deus muda uma pessoa. Só Deus muda a gente mesmo. Tira uma raiva, um ressentimento, um medo. Às vezes tem medo. Tem pessoas que têm medo de mar. Não tem? Para umas pessoas é um peixe. Você entra dentro d'água, mas tem gente que tem fobia a mar. E aí? Mas está com medo, tem gente que tem medo da altura. E aí, mas não tem nada. Não tem problema, não tem para você, para mim tem. Então é assim, cada pessoa tem uma fobia, tem um medo. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, todo medo. Esses dias a gente conversando aqui na reunião e vendo, o trabalho é de Deus. O seu trabalho é ouvir a palavra. Então quando você vem, alguma coisa acontece em você, dentro de você, que alguns medos vão embora. Alguns pensamentos errados saem enquanto você escuta a palavra de Deus. Porque Deus opera em meio à pregação da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Às vezes a pessoa fala assim, você tem fé? Eu tenho fé. Mas você tem fé em quê? Às vezes a gente tem que entender que eu tenho que ter fé em Deus. Eu tenho que acreditar, eu tenho que esperar. Mas essa fé, ela vem, segundo Romanos 10:17, pelo ouvir e ouvir da mensagem de Deus. Olha só o texto aqui. Então Deus está procurando homens valentes. Você tem uma dificuldade muito grande hoje? Quem aqui não tem dificuldade? Alguém aqui não passa por nenhuma dificuldade? Se você é alguém especial, um ser extraterrestre que não passa por nenhuma dificuldade, você pode levantar a mão e me dizer que eu vou querer aprender com você o seu segredo. Porque nós seres humanos passamos por dificuldades, passamos por aflições. Quando você vê alguém ministrando, não quer dizer que ele não passa por problema. Ele passa por problema, mas ele persevera. Está entendendo? Ele luta para vencer esses problemas. Aqui está dizendo que Gideão, Baraque, Sansão, Gideão, ele se achava o mais mole da casa. Ele era o menor da casa do seu pai. Ele se achava assim uma pessoa incapaz de sequer lutar com uma pessoa ali do lado da rua, e Deus chama ele para libertar o povo inteiro. Eu sou o menor da minha casa. Ele estava se escondendo. Sabe qual era a palavra de Deus para ele? Homem valente e corajoso. Olha aí, Deus procura o quê? Homens e mulheres valentes. Mas ele por si só não era, mas Deus nele iria o transformar valente. Tão valente que ele conseguiu reunir 22 homens para lutar. 22 mil homens para lutar. Deus disse, não, é homem demais, eu não vou ser glorificado. Aí ele disse, quem tiver com medo pode ficar. Quem tiver com sono fica. Estou parafraseando. Quem tiver cansado fica. Resumindo, sobrou 300 só. Aí daí saiu aquele filme que a gente conhece por aí, né, os 300, os Espartas, né, que lutam melhor do que os outros, encoraja você. Então Deus quer te encorajar hoje a tirar da sua fraqueza, conseguir forças. Como? Uma das coisas que você vai aprender é o TSD. Quem aqui sabe o que é o TSD? Tempo sozinho com Deus. Você fecha a porta do seu quarto, ninguém está vendo você orar, ou você sobe um monte, ou vai na praia, ou vai caminhar, bota o seu fone de ouvido, começa a falar com Deus, começa a pedir a Ele, que Ele ouve você. Ele ouve cada um aqui. O véu foi rasgado, é aquilo que eu estava falando. Antigamente, para você encontrar Deus, tinha que ser através de sacrifício, ou através de um sacerdote. Hoje temos Jesus, que você tem acesso a Ele. Você pode orar e ter as suas orações resolvidas. Agora você tem que ser alguém que permanece na fé. Amém? Olha só, tornaram-se poderosos na batalha. Oi, eu vou falar isso aqui. Glória a Deus. E poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Diga assim, exércitos. Quer dizer que era muita gente. No exército tem muita gente contra, muito problema, mas eles colocaram os problemas para correr. Eu quero que você diga hoje que eu vou colocar todos os meus problemas para correr. Vamos correr. Se for contas, Deus vai te abençoar financeiramente. Se o seu emocional está abalado, Deus vai te curar emocionalmente. Deus vai dizer que você é amado, que você é querido, que você é aceito, não pelas suas obras, mas porque Ele te ama. É incrível que esse amor de Deus é incondicional, mas Deus pode me amar. Eu sendo um pecador, sim, Ele te ama. E não tem aqui ninguém aqui que não seja um pecador. Porque a Bíblia diz que quem não peca é mentiroso.
A Bíblia diz que quem não tem erro, não existe essa pessoa, só existe um. Então Deus te ama. Deus te trouxe aqui para dizer que você é muito precioso, muito preciosa para Ele. Agora vamos para o livro de 2 Timóteo 1, capítulo 1, de 2 Timóteo, a partir do versículo 2. Vou deixar o celular aqui do lado para eu não exercer tanto não tempo, passar não falar no vídeo. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como servimos aos meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Olha só, Paulo estava falando de Timóteo, que era um discípulo dele, que ele lembrava e dava graças a Deus a ele, e orava por ele noite e dia. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como servimos os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Olha que maravilhoso é quando você tem alguém que lembra de você noite e dia e ora por você noite e dia. É muito bom saber que alguém está orando por você, que tem alguém ali que está disposto a orar com você, que está disposto para lhe dar a mão, está disposto a lhe abençoar sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca, porque nesse mundo, quando você vê alguém lhe abençoando, alguém fazendo alguma coisa, você vai pensar logo, o que ele quer em troca? O que ela quer em troca disso, né? No mundo é assim, é como se fosse uma troca, mas para Deus uma vida é importante. E às vezes aquela vida que não pode te oferecer nada, às vezes que não pode te retribuir, assim você está fazendo para Deus. Então aí está expresso o verdadeiro amor, quando você faz sem buscar receber nada em troca, você faz para Deus. E é isso que eu quero incentivar hoje cada um aqui. Paulo, ele estava orando ali pelo seu discípulo, por uma pessoa, por Timóteo, e ele vai trazer uma exortação a Timóteo, porque ele vinha numa família de fé. Olha só, versículo 4: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Imagina só se você tivesse alguém para se comunicar só por cartas. Antigamente as cartas eram um método de comunicação entre as pessoas. Hoje, raramente alguém vai gastar tempo escrevendo uma carta. Hoje é uma mensagem de zap ou uma ligação, mas antigamente era por carta, e até parte da Bíblia era escrita por cartas pelo apóstolo Paulo quando estava preso. Ele queria ir lá, mas mandava uma carta, e o pessoal valorizava aquela carta, lia aquela carta em voz alta. Hoje, mesmo se o apóstolo Paulo estivesse pregando, às vezes a pessoa tem a pessoa perto ali, ou falando cara a cara, voz, às vezes ainda há uma dificuldade da pessoa valorizar aquilo. Está entendendo como era antigamente e hoje? A pessoa, uma carta que mandasse, a pessoa ficava grata, a pessoa ouvia, prestava atenção, lia na igreja para todo mundo a direção do apóstolo, mas essa direção era porque ele era uma pessoa, ele era um cristão, ele era um discípulo. E ele diz assim, ó: lembro-me das suas lágrimas, alguém que tinha um coração quebrantado, desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida. Diga assim: fé não fingida. Ou seja, se está dizendo que existe, que a fé dele era não fingida, quer dizer que tem gente que finge a fé. Tem gente que finge que tem fé, tem gente que finge que acredita, mas na hora da dificuldade, da perda, da provação, corre longe. Na hora de não se ajoelhar perante as dificuldades, não consegue. Aquela casa que foi construída realmente, foi construída, mas na areia, não na rocha. Nós precisamos verificar se a nossa fé não é uma fé fingida, mas é uma fé em Cristo Jesus, uma fé verdadeira. Ele fala: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Loide, em sua mãe Eunice. Normalmente a nossa fé vem às vezes do nosso pai, da nossa mãe, quando tem uma família cristã. Ou senão você vai ser o primeiro que vai trazer a fé para o pai, para a mãe, para outra pessoa. Mas normalmente você vai notar que a fé foi alguém que ensinou de casa, ou você é o primeiro da linhagem da fé, mas você está passando isso para outras pessoas. Como isso é importante. E ele diz assim, ó: primeiro habitou em sua avó Loide, em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Por esta razão, torno
a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Deixa eu traduzir isso para vocês. Ele está dizendo: Timóteo, eu coloquei a minha mão em você, eu orei por você, e eu sei que você tem uma fé viva. Agora ele diga: mantenha viva essa fé. Por quê? Porque em algum momento da vida de Timóteo, a fé dele estava um pouco abalada. E ele tinha uma fé verdadeira. Ele tinha uma fé verdadeira. Ele veio de uma família que tinha ensinado a fé a ele. Ou seja, que Lloyd, né, e a sua mãe Eunice tinham fé. E na verdade a fé delas era maior do que eles estavam vivendo. Que ele estava vivendo como homem. Está entendendo? A fé da mãe era maior. E ele estava dando, na verdade, uma chamada em Timóteo. Ele diz assim, ó: lembro-me das suas lágrimas. Aí depois no versículo 5: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então ele está dizendo: você tem fé. Você tem fé, habita em você a fé. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Diga assim: mantenha viva. Você tem, mas você tem que manter vivo. Você tem que manter vivo aquele desejo de fazer a obra de Deus. Você tem que manter vivo o desejo de louvar, o desejo de pregar, a ajuda social que você gosta de ajudar pessoas. Eu não sei qual é o seu dom que Deus tem na sua vida, mas é um dom que Deus te deu. Você tem que manter aquilo vivo. Se você olhar para o mundo, para as pessoas que não valorizam isso, para as pessoas que não estão nem aí, vai morrer esse dom em você. Se você olhar para as dificuldades, vai morrer. Por isso que eu estou dizendo que Deus está chamando o quê? Homens e mulheres verdadeiros, valentes, corajosos. Paulo, ele primeiro fala bem: eu lembro da sua fé, eu sei que você tem fé, mas você precisa manter vivo isso. Às vezes Deus fala isso conosco: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia. Se ele está falando, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, ele está falando para quem? Para Timóteo. Timóteo, você anda meio covarde, hein? Está com vergonha de dar palavra, está com vergonha de pregar, está com vergonha de evangelizar. Ô Timóteo, o que está acontecendo com você? Você tem fé, a sua fé, entendeu? Mas a sua avó Lloyd, a sua avó e a sua mãe tinham mais fé que você, está tendo mais fé que você. O que está acontecendo? O que está acontecendo, menino? Eu coloquei as minhas mãos sobre você, sei que você tem fé, já vi você operando em dom, em milagre, fazendo evangelismo, mas o que está acontecendo? Então essa direção aqui, a gente tem que saber o contexto desse texto. E o contexto é que ele estava falando para Timóteo, um homem de Deus. A gente acha que às vezes a gente é homem de Deus e não tem repreensão para a gente, e não tem puxão de orelha, mas tem. E ele está dizendo, pois Deus não nos deu o espírito de covardia. Ou seja, em alguma área da vida de Timóteo, ele estava sendo covarde. Ele estava com medo, está entendendo? E outra, o que acontece? Covardia é medo. O medo, ele paralisa tudo. Quando está com medo, você não consegue nem gritar. Se estiver com medo muito grande, você não sabe nem o que fazer. Tem gente que ataca, tem gente que fica paralisado, tem gente que não faz nada. Normalmente o medo, ele apaga. Olha o que ele diz aqui: pois Deus não nos deu espírito de covardia. Diga assim: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então quando você vê poder, amor e equilíbrio, Deus te deu. Quando você vê medo, não foi Deus que te deu. Não é Deus que nos dá medo. E ele estava falando isso para um homem de Deus. Ou seja, a gente tem que entender que nem sempre a gente, como homem de Deus, somos super-homens, né? Não está tudo perfeito, mas Deus te ama e Ele te deu um espírito de poder. Agora, ele mesmo sendo homem de Deus, estava passando por uma crise, como passou Elias. Elias estava com medo de uma palavra que uma mulher disse para ele que ele ia morrer, depois de ter profetizado, ter derrubado 800 profetas de Baal com fogo do céu. No outro dia ele estava se escondendo e querendo morrer, que eu morra depressivo, querendo morrer, querendo se esconder. Ou seja, um dia estava lá em cima e outro dia estava lá embaixo. Mas por quê? Ouviu alguma palavra. Diga assim: cuidado com o que você ouviu. Às vezes você está super alegre, aí você chega num lugar, aí vai ouvir alguém e a pessoa só vai falar de desgraça, de morte, que não dá certo, que aconteceu isso, e traz pessoas que você conheceu e começa a falar um monte de coisa ruim. Essa pessoa está querendo te contaminar, tentando ter a sua atenção, mas sem falar com coisas boas, só falando coisa ruim, desgraça, e às vezes até inventando conversa para ter a sua atenção. Mas isso não é uma coisa sábia.
Isso é uma coisa para te deixar doente. Essa pessoa já está doente e quer trazer outra. Evangelho quer falar de boas novas, né? Então você tem que tomar cuidado com o que você ouve. Então Paulo estava alertando ali a Timóteo. Ele diz assim, ó: Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Ou seja, ele estava com vergonha de falar de Jesus. Ele estava com vergonha de testemunhar de Jesus. E ele diz: não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Olha só, do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Paulo era prisioneiro de Jesus, ele estava preso, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Agora, quem era o apóstolo Paulo? Simplesmente alguém que escreveu quase o Novo Testamento inteiro, todas as epístolas do Novo Testamento. E o camarada estava sozinho, tinha sido abandonado, dado por morto muitas vezes, e era o grande apóstolo Paulo. Mas a gente só vai valorizar essas pessoas quando elas morrem, entendeu? Os profetas só são valorizados e falados sobre eles quando eles morrem. Quando eles estão vivos, eles são odiados, eles são excluídos, eles são deixados sozinhos enquanto estão em vida. Você vai ver isso. Jesus, que era filho de Deus, o que aconteceu com ele? Todos eles se foram embora. Quando veio uma perseguição, todos, quando vieram prender todos, até o machão do Pedro, que disse que não ia negar ele, negou 3 vezes. Ou seja, a natureza humana é fraca, falha e fraca mesmo. Já quando você está em Deus, confiando nele, você vai fazer maravilhas que não é você, é Deus através de você. Você vai suportar coisas que você não suportaria normalmente. Se você está suportando, se você está aguentando, é o Espírito Santo que opera em você. É o Espírito Santo que está te fazendo andar mais sua família. Então ele diz: não se envergonhe. Por quê? O pastor dele estava preso. O pastor dele estava em cadeias. Quem disse que ele iria saber que Paulo ia ser famoso? Paulo não estava buscando fama, né? Mas deixou tantas cartas escritas, mas naquele momento ele estava passando, era por angústia. E se alguém olhasse: eu que não quero ser como Paulo, bater numa prisão. Mas para Deus ele era o mais importante. Ele era servo do Senhor, ele tinha um chamado apostólico. Está entendendo? Mas no momento que a pessoa está vivenciando aquelas dificuldades, você olha: eu que não quero isso para minha vida. Por quê? Porque você só está pensando nas coisas terrenas, terrestres. A gente tem que pensar nas coisas celestiais. E ele diz assim: qual era o conselho dele? Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho. Diga aí: mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho. O verdadeiro Evangelho vai ter sofrimento. Como é que Jesus te salvou? Morrendo, sofrendo numa cruz. Como é que você vai ganhar algumas pessoas? Tem que sofrer. Tem gente que só quer o Evangelho que vai te dar o carro, que vai te dar a cura. Deus vai te dar o carro e vai te dar a cura também, mas você tem que aprender a sofrer com ele também para as coisas virem no tempo certo. Não pode ser com a motivação errada. O Evangelho é assim: de graça você recebeu, de graça dá. Não pode ter interesse nas coisas terrenas. Não pode, repetir comigo, não devo ter interesse nas coisas terrenas. Na pregação do Evangelho não. Você pode ter interesse que seu negócio prospere, quem é que planta e não quer colher, não tem nada a ver, mas não com a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é: de graça recebeu, de graça dá. Deus, se vier alguma recompensa, vem de Deus, mas a sua motivação do coração tem que ser essa: morrer como ele morreu, ir para a cruz como ele foi. Aí você continua pregando o Evangelho verdadeiro, porque essa é a mensagem. E ele diz: suporte comigo, né? Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Diga assim: santa vocação. Você tem um chamado, uma santa vocação, é um chamado de Deus, é algo separado. A palavra santo quer dizer separado para Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Não é por causa das nossas obras, mas é pela determinação de Deus que nós pregamos o Evangelho, que obedecemos, tá certo? Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Diga assim: a imortalidade por meio do Evangelho. O que isso quer dizer? Que você não vai morrer. Você é imortal. Imagina só, esse livro, essa palavra te traz imortalidade.
né? Você vai ser tipo um Highlander, só que no céu, né? Então o que isso quer dizer? Você não morre. A Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus já passou da morte para a vida. Então imagina, você vai estar ralando pra caramba aqui, se preocupando com as coisas aqui, e aí o inimigo tira o nosso foco da palavra. A palavra, se fosse no dia de hoje, no mundo, que a gente não usa essa palavra no Evangelho, seria uma mágica, aquele livro mágico que abre as portas para você, e você abre a porta e aparece em outro lugar. Esse pessoal tenta copiar o que é a Bíblia, que ela abre a porta para você entrar no céu, num lugar perfeito, está entendendo? Só que você tem que valorizar isso, porque você tem como entrar na eternidade. Às vezes você trabalha tanto para ter sua casinha, não é bom ter sua casinha, ter suas conquistas, mas muito melhor você ter uma morada no céu eterna. E você não pode perder esse foco. Então ele diz que ele traz a imortalidade para a sua vida, através de Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Versículo 11: deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Olha só, os dons do apóstolo Paulo. Fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Deixa eu te falar um negócio. Tem uma coisa que se chama falsa humildade, como falou, fé fingida. Se Deus te deu um dom, você tem que falar. Jesus era filho de Deus. Por que ele foi crucificado? Porque ele disse que era filho de Deus. Você se compara com Deus, você está blasfemando, os religiosos falando. Crucificaram ele porque ele dizia a verdade. O apóstolo Paulo aqui, ele estava dizendo: eu fui constituído como apóstolo, né? Pregador, apóstolo e mestre. Ele era alguém que pregava, que iniciava igrejas, ensinava. Que mestre é quem ensina detalhes, que usa o texto, mostra o que está entre linhas, como eu estou explicando hoje para vocês. Era esse o dom dele, e eu tenho certeza que esse também é o meu dom, que Deus me deu pela misericórdia dele, de plantar igrejas, de ensinar o Evangelho. E daqui vai sair muitos que vão pregar o Evangelho e vão fazer a obra de Deus, incentivados pela palavra. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Quando você sabe o caminho, você sabe que sofrer às vezes não, sempre vale a pena, quando é por uma causa justa e nobre. Você está colocando Deus em primeiro lugar, e às vezes vão vir sofrimentos, vão vir pessoas contra você, vai vir doença, vai vir coisas tentando te parar. Mas você tem que aprender com os homens da fé. Tirar da fraqueza força. Diga assim: tirar da fraqueza força, para fechar as bocas dos leões. Eu não sei quais são os leões que você está enfrentando, mas hoje Deus quer dizer para você que você pode usufruir dessa vida que gera imortalidade por meio do Evangelho. Paulo estava sofrendo para que outras pessoas conhecessem esse Evangelho. Você tem feito alguma coisa para que outras pessoas conheçam o Evangelho? Nós, como igreja, estamos trabalhando na Operação Resgate, de trabalhar em visitar, orar com pessoas, trazer as pessoas de volta para a igreja, alcançar outras pessoas. Por quê? Porque Paulo sofreu por isso. Olha só, estamos quase acabando aqui. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Diga assim: mantenha acesa a chama do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo falar com você, se submeta a Ele, sofra para fazer a vontade de Deus. Versículo 15: você sabe que todos os dias, olha só, versículo 15: você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram. Paulo falando, todos da província da Ásia, era muita gente, me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou. Até o apóstolo Paulo precisou às vezes ser reanimado.